Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os casos clínicos e nós discutimos para termos os melhores resultados tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando aí já me confirma se está tudo certo, se áudio e imagem está legal, tá? Confirma aí para mim, por favor. Isso. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Só organizar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. O áudio e imagem tá legal aí? Me confirme, por favor. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Guilmar, Tatiana, Rafaela, que maravilha. Rebeca, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu estou um pouco sem retorno aqui, mas vai dar certo, tá? Nós vamos conseguir fazer aqui da melhor forma possível também. Qualquer dúvida a gente vai pausando aqui. Vamos lá? Vamos falar sobre cãibras hoje? Vamos falar sobre cãibras hoje, então vamos lá. Deixa eu puxar aqui, vamos começar. Isso, maravilha. Qualquer dúvida vocês vão me chamando aí, vão mandando as mensagens que a gente vai fazendo da melhor forma possível, beleza? Então olha, nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, 45 anos de idade, com muitas cãibras, tá? Então precisamos tratar essas cãibras dessa paciente da melhor forma possível. E para a gente tratar as cãibras nós precisamos entender os padrões, desequilíbrios energéticos e emocionais que estão por trás. Com certeza tem desequilíbrios energéticos e emocionais por trás. Então, o que vai fazer a nossa terapêutica ter o melhor resultado é entender esses padrões de desequilíbrios e tratar esse paciente na individualidade. Então, vamos trazer algumas sugestões de pontos aqui. E essas sugestões de pontos, então, vai ser para esse quadro clínico. Se você tiver outra paciente com outro quadro de cãibra, pode ser que o raciocínio seja um pouco diferente. Tá? Mas o importante que eu quero que vocês entendam é como desenvolver esse raciocínio clínico. Tá? Então vamos lá? Então, paciente 45 anos de idade. O histórico dela é um histórico bem complexo e interessante. Em 2018, ela teve leucemia, fez o tratamento, fez transplante de medula óssea, fez a quimioterapia posterior. Tá? 5 anos depois, em 2023, ela começou a aparecer com algumas manchas roxas pelo corpo. Tá? Então, já vou colocando aqui alguns detalhes importantes que nós podemos ir fazendo esse raciocínio clínico aqui. Tá? Então, em 2023, ela começa com algumas manchas roxas pelo corpo, né? E as manchas roxas pelo corpo, nós já podemos entender isso aqui como alguns critérios bem interessantes. Né? Então, quem segura o sangue dentro do vaso sanguíneo? Quem segura o sangue dentro do vaso sanguíneo? É o baço. O baço segura o sangue dentro do vaso sanguíneo, perfeito? Então, se nós pegarmos aqui o sangue que está dentro do vaso sanguíneo, causando esse processo, nós vamos entender que teremos também um quadro, né, de alteração da terra, tá? A terra, né, em especial o baço, interferindo onde? No vaso sanguíneo. Tá? E isso, né, deixou ela com autoestima muito baixa, né, causando o que? Um processo de depressão, um processo depressivo. Tá? Todo esse processo desencadeou nela, então, essa baixa autoestima, muitas manchas roxas aparecendo pelo corpo. Foi quando ela descobriu que ela estava com rejeição da medula óssea. Tá? E aí, então, em 2023, ela começa a tomar uma medicação contra essa rejeição, né, corticoide e também outras medicações, né, que melhoram ali o processo de contra a rejeição. E aí começou a apresentar então fraqueza nas pernas e fraqueza onde? Fraqueza nas pernas, né? E também as cãibras, tá? Com muita intensidade. Então precisamos entender que além de tudo isso,
todo esse processo acontecendo, vem as câimbras, que acabava gerando uma grande limitação para ela, tá? Uma grande limitação. Em 2024, ela mudou a medicação, né? Mudou toda a medicação, e as câimbras então se mantiveram, tá? As câimbras se mantiveram. Pessoal, só me confirma aí se o áudio e a imagem está legal, só para eu ter o feedback de vocês aqui para a gente continuar, tá? Então, precisamos entender que nós temos aqui um comprometimento também de uma rejeição, né? É o próprio corpo lutando contra essa nova medula. Então nós temos aqui também um processo autoimunológico, certo? Além disso, ela relata muita frustração, frustrações, né? Muita frustração. Por quê? Porque ela relata que não tem ninguém do lado dela, não tem um namorado, não tem um marido, tá? E isso para ela gerou muitas frustrações por conta dos relacionamentos ruins, e agora que ela precisa de alguém, ela não tem essa pessoa do lado, tá? E ela relata também que no frio as câimbras pioram, principalmente quando ela vai trabalhar e o ar-condicionado está muito gelado. No frio as câimbras tendem a piorar. Show? Perfeito, maravilha. Então, dando sequência aqui, nós vamos entender esse processo aqui da seguinte forma, tá? Câimbras, então, é um processo de uma contração involuntária, né? Então, as câimbras nós podemos entender elas como contrações involuntárias da musculatura musculoesquelética, né? Essas câimbras, então, não tem um consenso de autores a respeito desse processo, mas o que se sabe é que, geralmente por conta de um excesso de calor, um excesso de contração muscular, um processo de hiperidrose, então pacientes que geralmente têm muita ansiedade, vai desenvolver um aumento da energia ian no corpo, e esse aumento da energia ian no corpo vai desencadear um processo de perda de eletrolíticos, né? Então um processo inicial de desidratação, e isso estimula o músculo a consumir então mais energia, gerando ainda mais calor. E esse calor, então, o excesso de calor do fogo, olha só, o excesso de calor do fogo, o excesso de energia ian, começa a comprometer quem? Os líquidos orgânicos. Os líquidos orgânicos. E quando diminui os líquidos orgânicos, né, isso compromete novamente a energia, a produção de quê? De ATP pelas células. Então nós temos dois tipos de respiração celular. Uma respiração aeróbica, quando nós consumimos então esse oxigênio, que quem faz a captação dele é o pulmão, tá? E a respiração anaeróbica, quando nós utilizamos uma respiração celular sem a presença ou com a presença diminuída do oxigênio, que isso então vai produzir ácido lático. A respiração anaeróbica produz ácido lático, e o ácido lático então é rapidamente convertido em lactato. Então, eles são irritadores ali do sistema nervoso periférico. Então eles acabam gerando uma resposta do organismo, gerando uma contratura muscular, que aí vem desencadeando as câimbras. Tá? Aí tudo isso aqui, o excesso de calor, consumindo os líquidos orgânicos, pela diminuição do oxigênio, a interferência do fogo e do metal, começa a gerar uma contratura muscular. O músculo começa a ficar contraído. Perfeito? Então, quando nós temos todo esse processo, então nós temos o processo de câimbra. Perfeito? E aí nós precisamos entender que dentro do processo de desequilíbrio energético, o que nós podemos ter? Nós podemos então ter um excesso de calor que consome os líquidos orgânicos. Quando consome os líquidos orgânicos, pode gerar uma estagnação de energia. Se a energia está se acendendo, vai gerar o quê? Um frio, em especial em triplo aquecedor inferior. Um consumo da essência. Por isso que as câimbras dela pode piorar quando? Pode piorar no frio.
Por quê? Porque a energia se acendeu para a mente, gerando possíveis níveis de ansiedade. E o triplo aquecedor médio e inferior, membros, né, os 5 centros, estão frios. Show? Conseguem acompanhar aí? Perfeito? Estão conseguindo acompanhar? Se tiver, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Que está legal, está dando certo. Maravilha. Porque agora nós vamos fazer o quê? O diagnóstico energético. O diagnóstico energético para a gente entender todo esse processo. Show? Maravilha. Então me confirme aí. Vamos lá? Vamos fazer o diagnóstico energético dessa paciente para a gente entender melhor? Essa é a língua dessa paciente. Essa é a língua dessa nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico energético? Me ajudem aqui. Então, o primeiro fator que nós vamos avaliar aqui na língua é com relação à saburra. Essa língua tem saburra? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Qual que é a cor dessa saburra? Isso. Tem uma saburra aqui, né? Deixa eu só organizar isso aqui. Perfeito. Então nós temos sim uma saburra, né? Em especial uma saburra branca aqui, né? Recobrindo praticamente todo o corpo da língua. Tá? Recobrindo praticamente todo o corpo da língua. Segundo fator que nós vamos avaliar é com relação à cor da língua. Qual que é a cor da língua? Nós podemos ver aqui na região da ponta uma região mais vermelha. Aqui onde tem saburra nós não conseguimos visualizar muito bem. Mas aqui onde nós podemos ver algumas marcas de dentições também tem a característica de vermelhidão. Show? Terceiro ponto que nós vamos avaliar é com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta alterações de forma? Ela apresenta fissura, ela apresenta edema, ela apresenta denteado. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Então temos aqui, né, uma fissura bem importante, profunda aqui, né, na transição do triplo aquecedor inferior para o triplo aquecedor médio. Né? Podemos ver uma fissurinha aqui. Só que essa fissura em si, ela não vai ser determinante na mudança do nosso diagnóstico, né? Porque ela já tem aqui, então já nos mostra essa deficiência de entido baço. Perfeito? Além de tudo isso, é uma língua sim, extremamente volumosa, né? Com muitas marcas de dentições, olha só que interessante aqui. Inclusive com marcas de dentições vermelhas, né? Então está edemaciada, tem edema e tem marcas de dentições, né? Edema e denteada. Perfeito. E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa é uma língua seca ou uma língua úmida? Uma língua seca ou uma língua úmida? Tem umidade presente de líquidos orgânicos? Ou é uma língua mais seca? Se nós olharmos aqui, em especial nessa região aqui, ó, conseguem ver uma região de brilho? Mais brilho? Então, úmida. Uma região mais úmida? Perfeito! Show de bola! Então agora precisamos traduzir isso aqui, né? Precisamos traduzir isso aqui. Deixa eu colocar um vermelho aqui para ficar mais fácil a nossa tradução. Então, olha só. Essa é uma paciente que tem saburra branca na língua, então nos mostra um frio. Perfeito? Frio recobrindo todo o corpo da língua. Show? Aí, maravilha. Frio onde? Em especial no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior. Então, triplo aquecedor inferior, triplo aquecedor médio. Certo? Frio mais nessas regiões. Aqui na ponta está vermelho. Então nos mostra uma quantidade de
calor. Uma quantidade de calor. Onde? No triplo aquecedor superior, no coração. Triplo aquecedor superior. Show? É uma língua que tem uma fissura. Essa fissura nos mostra o quê? Uma deficiência de energia do baço. Em ti do baço. Deficiência de yin do baço. Essa deficiência de yin do baço faz com que o estômago e o baço não consigam transformar, transportar e maturar os alimentos. Então a língua começa a ficar edemaciada, volumosa. E essas marcas de dentições já começam a aparecer. Então aqui, além de tudo, ela tem uma estagnação de ti, de quem? Do baço, e está nas laterais, do fígado e da vesícula biliar. Do fígado e da vesícula biliar. Show? Perfeito? E então aqui nós podemos ver, né, uma certa quantidade de brilho, em especial aqui nessa lateral, aqui no triplo aquecedor superior, uma região mais úmida, que nos mostra uma deficiência da energia yang-qi de quem? Do pulmão. Uma deficiência de energia yang-qi do pulmão. Então o pulmão não está conseguindo captar o oxigênio, então gera um acúmulo de líquidos orgânicos ali na língua. Perfeito? Show? Conseguiram acompanhar aí? Conseguiram acompanhar? Sim ou não? Pessoal, vai me dando aquele feedback. Esse formato aqui de desenhar, mesmo a minha letra não sendo das melhores possíveis, tá ficando melhor, mais fácil para vocês entenderem? Sendo mais fácil de construir o raciocínio clínico aqui em cima. Então, nós já temos que a língua tem saburra branca no triplo aquecedor inferior e triplo aquecedor médio, né? Tem um frio que leva a uma ascensão da energia yang, porque as laterais estão vermelhas, a ponta está vermelha, nós temos uma estagnação do baço, do fígado e da vesícula biliar, tá? E ela está úmida, com a deficiência de energia yang do pulmão. Perfeito? Ótimo. Então vamos voltar aqui para o nosso quadro clínico. Nosso quadro clínico. Aí. Então vamos para os padrões de desequilíbrios energéticos. Essa paciente, né? Tem calor lá no triplo aquecedor superior, calor no coração, né? A ponta está vermelha. Essa paciente tem um frio, esse frio aqui, ó, que a gente já tinha colocado no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Então esse frio já está interferindo onde? Lá no elemento terra também, por isso que gera contraturas musculares. Tá? E sem falar, olha só a via de mão dupla aqui. O frio gerando contratura muscular e o calor consumindo os líquidos orgânicos. O calor consumindo os líquidos orgânicos também gera contratura muscular. Perfeito? Nós temos essa paciente então com muita estagnação, né, pela deficiência de ti do baço, a estagnação que gera a contratura muscular, e há uma língua edemaciada, e essa estagnação já chega também no fígado e na vesícula biliar. Olha só, por isso que vem esses níveis de frustração. Show? E ela é uma paciente que tem também deficiência de energia yang do pulmão. Olha só, o que nós falamos lá na fisiologia energética? Do consumo do oxigênio. Por isso que gera uma respiração anaeróbica. Por isso que consome quem? Os líquidos orgânicos. Show? E agora precisamos então selecionar os melhores pontos para essa paciente. Então, quando nós temos uma cãibra vindo por conta de um calor interno, que pode gerar hiperidrose, que pode consumir os líquidos orgânicos, qual que é o nosso objetivo de tratamento? Nosso objetivo de tratamento vai ser o quê? O resfriamento. Perfeito?
Resfriamento. Resfriamento de onde? Do triplo aquecedor superior, porque é onde está o calor dela. Ah, eu vou fazer um resfriamento lá na água, na bexiga, nos membros inferiores? Não, porque lá já está frio. Tanto é que quando tem a piora do frio, ela gera. Então, o que nós podemos gerar de conhecimento aqui desse caso clínico? Ó, nós temos um... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, nós temos aqui um excesso de calor, uma ascensão do calor, e um frio. Ou seja, nós temos uma alteração eletrotérmica aqui, ó, de calor e de frio. Perfeito? Então, nos membros superiores está calor, nos membros inferiores está frio. Então, o que eu posso fazer? Aquecer os membros inferiores. Como? Moxa. E na mente eu preciso diminuir esse calor. Perfeito? Mas aqui nós temos uma dissociação da energia Yang, que se acende, para a energia Yin, que gera estagnação. Então, qual que é o nosso objetivo de tratamento aqui? Nosso objetivo de tratamento vai ser o quê? Reequilibrar, fazer o reequilíbrio térmico, Yin e Yang, e melhorar o livre fluxo de energia, retirando, diminuindo essa estagnação. Show? Então, de cara aqui nós podemos pensar em alguns vasos maravilhosos. Qual o vaso maravilhoso que a gente vai melhorar o reequilíbrio Yin e Yang e melhorar o livre fluxo de Qi e de sangue? Para trazer o calor de cima para baixo e aquecer o frio dos membros inferiores. Quais vasos maravilhosos nós podemos utilizar? Vamos lá? Qual que é o vaso maravilhoso que nós utilizamos para diminuir a estagnação? Baço 4 com pericárdio 6. Baço 4 Yin, pericárdio 6 Yang. Reequilíbrio térmico. Yin e Yang. É o que nós precisamos aqui, ó. Show? Baço 4 tira a estagnação. Se ele diminuir a estagnação, nós podemos associar com VB41 TA5, para quê? Para melhorar o livre fluxo de Qi de sangue. O VB41 também tem característica de energia Yin, TA5 e Yang. Então também promove um reequilíbrio térmico. Tá fazendo sentido aí a utilização desses dois vasos maravilhosos? Reequilíbrio térmico. Para quê? Para a gente ir tratar a cãibra, que é a queixa principal dessa paciente. Show? E aí então nós temos um calor lá no centro, no triplo aquecedor superior. Então pontos como C3, C7 vão diminuir o calor. Pericárdio 3 também reduz o calor. Que mais? R2. R2 é o ponto Shu dorsal da água que cai no fogo. É como se você pegasse essa energia Yin, essa energia fria aqui, ó, da água e jogasse no fogo. Então vamos lá. Shu dorsais. Yin é órgão. Órgão começa do elemento madeira. Ponto Tin, R1. Ponto Yong, R2. Então o ponto R2 é o ponto da água que cai no fogo. É o ponto que pega essa energia Yin aqui, ó, e diminui o calor. Por isso que o R2 também é importante nesse tratamento. Show? Essa paciente também tem deficiência de energia Yang do pulmão. Olha aqui a energia Yang do pulmão, a língua que está úmida. Então pontos que vão melhorar a deficiência de energia Yang, ponto P7, ponto P9 e a liberação diafragmática. Liberação diafragmática, que vai melhorar a captação da energia Yang. Vai melhorar o que? Isso aqui, ó, o objetivo do tratamento é melhorar a captação de oxigênio pelo pulmão para evitar que nós temos um consumo desses líquidos orgânicos e isso gere mais contratura muscular. Perfeito?
Mas essa paciente também tem o quê? Tem uma estagnação de energia. E a estagnação de energia, né, nós começamos falando lá no início da live sobre as cãibras, que é um comprometimento do fogo, da terra e do metal, que vão gerar comprometimentos na água e na madeira. Tá? Mas esse comprometimento de excesso de calor, consumindo os líquidos orgânicos, gerando contratura muscular, em especial pelo frio, né, que aqui nós já falamos que nós vamos usar como estratégia de tratamento a moxa. Moxa onde? Em R1, em baço 3, podemos usar em estômago 36, por quê? Porque essa estagnação já está na terra também. Tá? E nós precisamos desestagnar, tirar essa estagnação. Se nós não tirarmos essa estagnação, não tem como gerar um livre fluxo de Qi de sangue. Perfeito? Então, para tirar essa estagnação, o que nós vamos utilizar? F3, que melhora o livre fluxo de Qi de sangue. Baço 6, baço 3, tá? Baço 9. Nós podemos usar uma estratégia aqui mais interessante ainda, que é usar o IG4, que é o ponto que descende a energia Yang. Olha só que interessante. Então, além dos vasos maravilhosos, nós podemos utilizar toda essa estratégia de pontos aqui com essa paciente. Por quê? Porque ela tem um quadro de desequilíbrio de calor e frio, um desequilíbrio térmico, que está consumindo os líquidos orgânicos, gerando a contratura muscular. Show? Perfeito? Conseguiram pegar a linha de raciocínio aí? Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Mas agora, se você quiser um resultado ainda mais efetivo nessa paciente, você pode começar com essa linha de tratamento ou você pode vir aqui, ó, e começar a usar inteligência emocional. Por quê? Porque essa paciente já fala que ela se sente frustrada por conta dos seus relacionamentos. Então a dessensibilização da madeira vai ajudar a melhorar o livre fluxo de Qi de sangue. Mas antes você precisa fazer também a dessensibilização da terra para diminuir essa estagnação. Você precisa fazer a dessensibilização do fogo para quê? Para diminuir esse excesso de calor. E você precisa fazer a dessensibilização do metal para quê? Para melhorar esse aporte de oxigênio. Ah, professor, e as outras dessensibilizações? Por exemplo, a dessensibilização da água. Eu faria também. Por quê? Porque é uma paciente que tem frio, que com certeza todo esse processo gera insegurança e medo dela. E se você ainda quiser ir mais além, você pode fazer a dessensibilização gestacional em qualquer momento. Por quê? Porque ela pode sim carregar cicatrizes emocionais desde o período que estava no ventre da mãe dela. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Ah, professor, mas qual que é a melhor via de tratamento? Começar com esse raciocínio clínico que o senhor trouxe ou com inteligência emocional? É indiferente. É indiferente. Por que é indiferente? Porque as duas vias vão estar acessando os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais da nossa paciente. Se você começar com inteligência emocional, você pode ir já associando inteligência emocional com os pontos do raciocínio clínico. Agora, se você começar com o raciocínio clínico, você vai ter que fazer, com certeza, no médio e longo prazo, os protocolos de inteligência emocional se você quiser ter os melhores resultados. Então, independe. Se você fizer o raciocínio clínico, você vai ter que complementar com inteligência emocional. Se você começar com inteligência emocional, você já pode ir fazendo junto o raciocínio clínico. Perfeito? Show? E para quem quer aprender mais sobre todo esse processo, toda essa metodologia de inteligência emocional, eu tenho um curso online e estão com as inscrições encerradas. Mas se você tiver interesse, me chame no direct que eu te coloco na lista de espera. Agora, se você for de Curitiba e região, tá? Nos dias 29 e 30
de março, nós estaremos em Curitiba, o curso já está confirmado, estamos nas últimas vagas, se eu não me engano faltam 3 vagas para serem preenchidas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. É uma imersão presencial, lá você vai aprender, não só aprender na teoria, mas também vivenciar isso na prática com todos os seus colegas. Então é uma imersão, é incrível. Se você for de Curitiba e região e tiver essa oportunidade, me chame no direct que eu te passo mais detalhes de valores e formas de pagamento. Tá? Isso vai trazer para vocês um conhecimento brutal sobre como você pode trabalhar as emoções mais profundas dos seus pacientes. Beleza? Teremos também esse curso de inteligência emocional, essa imersão presencial em São Paulo e também o curso de acupuntura eficiente em São Paulo. Se você tiver interesse, no meu Instagram lá tá a agenda com as datas desse ano. Teremos só 3 cursos presenciais esse ano, não teremos mais cursos presenciais esse ano. Tá? As datas já estão fechadas. Então, se você for aí de Curitiba, 29 e 30 de março, está chegando um mês e meio aí para nós nos encontrarmos lá em Curitiba para essa imersão presencial. Tá? No mais, aguardo vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Quinta-feira eu volto aqui com mais uma discussão de caso clínico nesse formato aqui para ajudar vocês de alguma forma. Tá? No mais, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, você pode me chamar também aí que eu faço questão de trazer aqui para vocês. Tá? Um grande abraço, um excelente dia e até quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.